intenção desses sacrifícios ou dessas ofertas era agradar a Deus. De certa forma, a intenção era ocultar de Deus as nossas imperfeições. Mesmo que a gente não tivesse muitas noções sobre isso, mas era isso. Vamos, agradá-lo para que ele passe a mão pelos nossos equívocos, porque ele se faça de cego para os nossos erros. Bom, aí fazíamos uma série de absurdos. Destratávamos o nosso irmão, o nosso semelhante, mas nós não tínhamos esse entendimento que hoje temos. Então, até certo ponto, era natural todas essas coisas, porque faziam parte e muitas das nossas atitudes fazem parte da nossa evolução atual. Então, são coisas, que vai de geração em geração, de vida em vida, ora lá, ora cá, ora lá, e a gente vai fazendo o aprendizado. Então, com o tempo, nós aprendemos que aquele tipo de oferenda, de ritual, não era assim tão agradável ao Criador. Mas a gente precisa de tempo para fazer essa compreensão. E aí, com aquelas, nos reportando ainda lá, com aquelas oferendas, nós tínhamos no nosso pensamento que estávamos agradando a Deus, apaziguando, fazendo as pazes com o Criador. Uma palavra que a gente usa hoje, passando o mel, passando a lábia em Deus. E se nós observarmos, a gente ainda tem esse ato de tentar passar a conversa no Criador. Nós ainda temos, porque ainda o identificamos muito com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições. Então nós achamos que por bem devemos apaziguar, passar a conversa em Deus. Mas assim a gente vai estudando, compreendendo e vai descobrindo que isso não é possível. Não tem possibilidade de passar a conversa no Criador. Logo em quem a gente tenta. Mas, bom, faz parte da nossa evolução ainda. E aí, o que demonstra isso? A nossa falta de noção. Naquele tempo, eles não tinham noção alguma. Eles só queriam agradar, apaziguar, que as coisas ficassem boas do lado deles. Agora nós já temos noção. O que eles faziam? Eles tinham essa compreensão. Na verdade, eles não tinham a compreensão da sabedoria suprema. Esquecidos não, ignorantes, no caso, não ignoravam da sabedoria, a sabedoria suprema. Então eles tinham uma visão do Criador como um de nós. Eles achavam que o Criador era a imagem e a semelhança nossa, com defeitos, e que a gente poderia agradar com presentinhos. Só que não é bem assim. A gente vai estudando, aprendendo, compreendendo e acaba descobrindo que não há barganha com a sabedoria divina, que Ele sabe as nossas condições. Ele nos conhece e nos aceita como somos. Ele sabe as nossas condições de aprendentes da sua lei. E aí lá vem Jesus e nos diz assim: ide-vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar. E o que ele ensina? O sacrifício mais agradável a Deus é o do ressentimento. E aonde está o ressentimento?
ele não está de forma externa, ele está em nós. Então, nós temos que sacrificar o ressentimento. O que significa isso? Trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar as nossas dores, trabalhar os nossos sentimentos. É isso que a gente precisa fazer. Trabalhar, aceitar, reconhecer. Eu não vou conseguir fazer nada se eu não reconheço que eu tenho aquela imperfeição, se eu não me aceito. Porque às vezes a gente até percebe que tem, mas não aceitamos que somos tão falhos assim. Todo mundo quer ser perfeito, mas não é essa a condição do planeta Terra. Então nós sabemos, aqui estamos todos no mesmo barco, um pouco mais, um pouco menos, uns mais imperfeitos, outros não. Uns já avançaram mais, outros não. Mas por quê? Porque nós não nascemos, não fomos assim, todo no mesmo tempo. Fomos vindo aos poucos. Então, uns já têm uma caminhada mais longa. É justo que tenha mais conhecimento, que tenha mais compreensão já da lei. Outros estão mais atrás e vão aprendendo conosco. E assim como nós aprendemos com quem já foi, com quem já passou, nós aprendemos com os irmãos espirituais, com os mentores, aprendemos com irmãos que vêm de tempo em tempo nos auxiliar, como a Madre Teresa, Chico, como o Papa, tantos irmãos que vêm nos auxiliar, nos amparar e dizer que é possível se melhorar. Tantos deles vêm e passam e nos deixam um legado. E que muitas vezes a gente opta, aí já é por um querer, opta em não observar. Porque a gente, por incrível que pareça, a gente se compraz em ficar estagnado. A gente não quer fazer o esforço de se modificar, de se melhorar. É só observar um pouquinho e a gente percebe isso. Porque modificar dá trabalho. Dá trabalho, a gente se bate de frente toda hora conosco mesmo. Não é com o outro. A luta é interna e é conosco. E aí, nós nos metemos em rituais. Rituais só convencem os homens. São externos. Mas o que realmente nós somos, não é Deus que é a nossa imagem e semelhança, mas nós somos a imagem e semelhança do Criador. Por isso, a nossa caminhada, querendo ou não, retardando ela ou andando mais depressa, será a evolução. Vamos evoluir por bem ou por bem, porque com o Criador não existe o mal. Só demoramos um pouquinho mais, sofremos um pouquinho mais, até criarmos essa consciência de que a gente precisa buscar, precisa fazer por si próprio. Então nós vamos nos modificando, né? Internalizando, porque a gente até agora já sabe que somos imagem e semelhança do Criador, né? Nós sabemos que com Ele tudo é perfeição. Até a gente sabe, mas isso não está internalizado nas nossas emoções. Tanto é que a gente ainda busca o Criador fora de nós. Se somos a sua imagem e semelhança, Ele está em nós. Ele não está fora. E a gente busca fora. Porque a gente, de certa forma, ainda não quer conceber que o bem habita em nosso ser, né? Tá? Na lei dele, que está designada, escrita ali, colocadinha na nossa consciência. E quanto mais a nossa consciência se desenvolve, quanto mais nós amadurecemos como ser imortal, nós vamos compreendendo melhor e vamos caminhando melhor. Vamos tendo menos tribulações, menos atritos.
Pensemos bem então, o altar de antes, né, era um altar externo. Mas que altar verdadeiramente é esse? Que altar é esse? Nós temos aquela necessidade ainda do concreto. Muitos de nós. E a gente vai se apegando a coisas externas. Mas pensemos lá, que altar? O altar da igreja? Que altar é esse? A que altar o Criador nos chama para que estejamos de bem com o nosso irmão, para podermos conversar com ele. Esse altar não é nada mais, nada menos que o nosso eu, que a nossa consciência, que o nosso coração. A gente não precisa buscar fora. Está tudo dentro. Mas a gente ainda precisa. É natural que aconteça. Faz parte da nossa evolução. A gente ainda precisa das coisas concretas para poder crer. Tem tantos irmãos que dizem, ninguém voltou para dizer. Nem vendo aceita. Nem vendo. Acha, às vezes, vê e ainda passa aquele momento, acha que é uma ilusão. Eu devia estar meio que sonhando, foi um sonho. Não consegue aceitar. Então são coisas que vão surgindo na nossa vida e nós vamos vivenciando. E a nossa alma vai aceitando aos poucos. Mas precisa de trabalho. Precisa de muito trabalho. De muito vigiar, de muito orar. Precisa de conhecimento. Conhecimento teórico, sim, precisa. Nós precisamos conhecer o que Jesus nos deixou, o legado que Ele nos deixou, de ensinamentos. Que é ali que está. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos com maturidade para compreender? Muitos não. Nós estamos aos pouquinhos desvendando, nós estamos aos pouquinhos descortinando esse entendimento. E vamos devagar, devagar sempre. Vou conseguir isso tudo num tempo só? Não. É claro que não. Ninguém consegue ter uma inteligência, virtudes da noite para o dia. É aos pouquinhos. Tudo é em dose homeopática, como chama. Bem, a gente vai. Precisa ter paciência. Precisa exercitar a paciência. Precisa exercitar a resignação. Né? E aí, quando a gente se coloca, né, nesse altar do nosso coração para falar com Deus, o que eu preciso? Eu preciso ter sinceridade. Eu preciso ter verdade. Verdade, é claro que ela vai estar de acordo com o meu nível evolutivo. Mas que seja a minha verdade, o que eu sinto. Que eu possa dizer para Ele o que eu estou sentindo. Ser verdadeiro. Chegar para o Pai e dizer, né? Pai, eu não consigo perdoar. Pai, determinada situação ainda está doendo muito. Tem horas que eu tenho vontade de matar o meu irmão. Me ajuda, me ampara, me fortalece no bem, me esclarece. Isso é uma verdade. Vamos ser sinceros com o Criador. Ele sabe de cada um de nós, mas Ele quer que nós nos desviemos. Ele quer que a gente se coloque, se posicione. Eu sou assim agora, eu estou assim e eu quero modificar. Mas eu não posso modificar se eu não tiver aceitação. Se eu achar que todo mundo é contra mim, se
Se eu achar que aquele que se atravessou no meu caminho é ele o culpado, e que tudo que passa na minha vida, tudo é obra do acaso, eu nem merecia. Quando eu passo a perceber as coisas como um aprendizado, como uma lapidação, como um burilamento da minha alma, eu tenho outra visão. Na hora, ainda continua aquele velho. Mas minutos passam e eu já consigo ver diferente. Eu já consigo me reconciliar e aceitar. E trabalhar, se eu não aceitar, trabalhar para a aceitação. E assim a gente vai caminhando e aprendendo, né? É essa a função, caminhar. Mas precisamos pedir, Senhor, não para que eu tire essa treva de dentro de mim. Para que nós possamos ter harmonia, possamos ter paz. Porque enquanto eu guardo ressentimentos, tristezas, dissabores, não é o outro que é infeliz. Não é o outro que vive atormentado. Sou eu. O tormento está em mim. Quando eu começo a me desvencilhar, eu começo a melhorar. Eu começo a ver a vida com outros olhos. Né? Me libertando do ressentimento. Ele vai vir? Vai. Ele vai nos perseguir. Mas devagarinho a gente vai se libertando. Vai conseguindo tirar ele dali e limpando essa fonte, né? Porque não existe paz. A paz não tem como habitar numa fonte suja, numa fonte turva. Não há possibilidade. E quando a gente consegue trabalhar isso, a gente vai conseguindo ter mais leveza. Vai conseguindo, vai conquistando mais paz, mais equilíbrio, consciência mais tranquila. Porque a gente perturba a consciência. Coitada, a gente atormenta ela. Sem necessidade. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente vai lá e reflete. Poxa vida, não precisava tudo isso. Eu sofri tanto por nada. Mas é aprendizado. Às vezes a gente precisa, né? Sofrer para compreender. Não deveria ser assim. Mas, como a gente ainda é turrão, não permite aprender de outra forma, as coisas vêm para nos ensinar. E aí, eu trago aqui do Arthur Valadares, que ele nos fala sobre o ressentimento, sobre a mágoa e sobre o melindre. Ele nos diz assim: vamos acumulando esse peso inútil que vai fazendo da jornada muito mais difícil. E se a gente avaliar, analisar, parar para perceber, realmente é um peso inútil que pesa bastante e a gente fica bem atormentado por nada, sem necessidade. Fazemos mais difícil por conta de todo esse peso inútil, né, a nossa caminhada, que vamos acumulando e que no fundo vai nos adoecendo, minando as nossas forças. E nós precisamos fazer a higiene psíquica. E o Arthur, ele fala que essa higiene psíquica, e muitos outros também falam, ela é muito mais importante que a higiene física. A gente tem que cuidar da higiene física. Esquece da higiene psíquica. Ela é muito mais importante. Muito mais. Porque a limpeza física, não estou fazendo aqui que nós temos que andar sujos, não é isso? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas acontece que na limpeza física eu entro num bom lugar quando eu partir daqui. Mas com a limpeza do corpo não vai resolver. Porque é os sentimentos que vão falar por mim. Não adianta. E aí, quando a gente passa a compreender, né? Como diz
evitarmos ficar suscetíveis até mesmo a sofrer influências espirituais menos proveitosas. Porque os irmãozinhos vêm lá que a gente está com os pensamentos perturbados e é lá com aquele que eu vou, aquele vai me ajudar, e ficam se divertindo às nossas custas. Ficam rindo de nós, nos causando transtorno, tormento, rindo de nós. Muitas vezes eles não fazem isso porque nos odeiam ou porque têm ressentimento com nós, para conosco, mas é porque eles querem se divertir, eles não querem seguir, eles querem viver essas coisas que a gente ainda tem aqui. E no meio deles viverem assim, é nos usando, mas quem permite somos nós, porque nós é que os atraímos. Eles só nos enxergam se a gente vibrar numa sintonia igual a Deus. Senão eles não vão nos enxergar. Passa despercebido. Então, quanto antes reconhecermos que há uma mágoa, um ressentimento, buscar o recurso da humildade para ter a coragem de reconhecer e buscar com Jesus a terapêutica do sublime perdão. É fácil perdoar? Não, não é fácil. A gente vai e volta. Hoje eu penso que perdoei, amanhã eu já me dou conta que eu não perdoei coisa nenhuma. E assim a gente vai. E vai exercitando até que aquilo passe e a gente não sente mais nada. Né? E aí lembrando que o perdão não é ser conivente. O perdão não é ser conivente com os erros do outro. Não é isso. É bem diferente. Né? Mas é não permitir que os equívocos do outro nos atormentem, que definam a nossa maneira de ser, que definam o que nós vamos sentir, que atormentem o nosso psiquismo. É isso que é. Mas não, bom, eu tenho que perdoar, vou aceitar ele assim, fazendo tudo que é coisa errada, que no meu ponto de vista realmente pode ser realmente, né? Não é isso. Não é ser conivente. Ninguém tem a obrigação de ser conivente com aquilo que não concorda com aquilo que está errado. Mas é essa aceitação, não permitir que os atos do outro entrem no nosso campo vibratório e nos perturbe. Vai perturbar um pouquinho? Claro que sim, porque a gente ainda não tem essa clareza das ideias, da compreensão da lei maior. Então perturba um pouco, mas a gente já consegue se desvencilhar e chama ao socorro. Porque não permita que o nosso campo vibratório fique minado, fique uma água suja, onde a paz não consegue evitar. Então nós criamos perspectiva, isso é uma coisa muito real, a gente cria muita perspectiva sobre o outro. Logo que eu iniciei no Espiritismo, eu ia e voltava. Porque eu ia na casa espírita e vi o irmão que estava lá, o trabalhador, meu Deus, aquele lá é trabalhador. Em vez de ir na casa espírita para me modificar, eu ia lá para ver os erros do meu irmão. Mas eu sei o quanto de esforço ele faz para te melhorar. Eu não sei, eu não estou nele. E eu estava lá para me modificar. Até que eu entendi que eu estava na casa para me auxiliar, para me amparar, para me esclarecer e não para ficar cuidando da vida do meu semelhante. Quando eu fiz essa compreensão, aí eu engrenei. Aí eu não parei mais. Tenho me esforçado bastante, mas a coisa às vezes fica difícil, mas parei de olhar os erros do meu próximo. Fiz aquela compreensão, a aceitação do outro. Eu desconheço a caminhada dele. Eu não sei o que está nele. Eu não sei o que se passa nas emoções dele, nos sentimentos, o que ele carrega na alma. Eu não sei. Então não me compete. Se Deus permite que aqui esteja, porque aqui é o lugar dele está. E tudo cabe a Deus, não a nós. Seres falhos como somos, que ainda queremos cuidar a vida dele. Quando eu falo
A gente não deve cuidar da vida alheia. Eu trago como espelho a mim mesmo. Porque eu fui lá e cuidei da vida alheia e eu só caía. E o outro continuava. E eu caía. Quando eu parei com isso, dei uma estabilizada. De vez em quando eu levo uns tombos. E me levanto de novo. Faz parte. Aprendi a me reerguer. Mas não cuido mais da vida do meu irmão. Porque dá uma queda pra gente. Inabalável, né? Bem difícil. Depois, para se reerguer de novo é muito complexo. E aí, trazendo a Maristela Santos, ela nos diz assim, para o nosso encerramento, para melhor compreensão, tá? Então, a Maristela nos diz assim: se a prece é a elevação do meu pensamento para encontrar com as vibrações mais elevadas e carrego o coração cheio de ressentimento, essa prece não conseguirá elevar. Elevar-se, ela não vai se elevar. Porque muitas vezes a gente vai fazer a prece e a nossa oferenda no altar, e querendo que Deus faça vingança por nós. É querendo que Deus mostre os erros dos outros, se escancarem, enquanto os meus têm que ficarem lá escondidinhos embaixo do tapete. O lobo escondido com a cola de fora, né? E aí, ela nos diz que carrego no coração cheio de ressentimento, essa prece ela não conseguirá elevar-se. O altar é a nossa própria consciência, a nossa inteligência. Olha só, isso aqui, todos vão concordar comigo. A nossa inteligência já chegou onde eu quero ser. A nossa inteligência já sabe o que a gente quer ser. Não é? Mas acontece que as nossas emoções não. E é quando as coisas estão lá, nas nossas emoções, é que a gente é. Por enquanto, eu tenho a teoria. Eu sei o que eu quero ser. Mas ainda não cheguei lá, porque ela não está nas minhas emoções. Mas a gente vai conquistando. Não se preocupem que a gente conquista. E vamos todos uns amparando os outros. Estamos na escola da vida. Então a gente vai se amparando, porque assim Deus quer. Tá? E aí, eu achei muito interessante isso aqui que ela nos fala. Que espírita não é bonzinho e nem bobinho. Porque às vezes a gente olha o espírita e diz assim, né, como eu já fiz, né, mas olha, aquela criatura, como é que é espírita, faz tudo isso, anda assim, anda assado, anda todo, né? Como é que pode? Mas ele não é bonzinho, né? E também não é bobinho, que a gente vai enganar. Mas ele sabe, às vezes, ser posicionado. E quando a gente sai do eixo, né? Então, o que acontece? O espírita está aprendendo a ser bom, como todos nós. O espírita está aprendendo. Ele não é diferente de ninguém e nenhum outro religioso. Todos nós estamos aprendendo a ser bons, a caminhar com Jesus. Tá? E então, se eu quero ser mais feliz, eu quero ter paz, nos diz ela, só uma senha: caridade. Amor a quem? Amor a Deus. Amor ao próximo. Enquanto não caminhar nessa direção, não tem paz. Fazer o bem em nome do Cristo. Porque não reencarnamos para fazer a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, que é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Não adianta ficar rezando na igreja com raiva do próximo, mas podemos, sim, nos aproximarmos do próximo através da prece. Tá? Que aí a gente vai se aproximando, vai se organizando, vai limpando, né, aquelas vibrações, vai se organizando, e um dia a gente consegue chegar no nosso irmão, frente a frente. Mas, enquanto não dá, a gente vai através da prece, que aí as vibrações, elas vão possibilitando esse reencontro, né? E aí entra lá no Evangelho o poder da prece.
E a gente não tem muita aceitação, porque a gente faz a prece e a gente quer ser atendido imediatamente. O poder da prece não funciona assim. É uma homeopatia. Ele vai caindo. E no tempo certo. Nada depressa. Como diz o ditado, o apressado come cru. Não é? E que possamos então refletir esse aroma da noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Após nós ouvirmos a mensagem da noite, que fique para a nossa reflexão, que possamos pensar sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Vamos agora nos preparar para o passe, que é esse momento especial, onde nós vamos receber da equipe espiritual responsável por essa atividade a renovação das nossas energias, que através da nossa concentração, que através da nossa fé, a gente possa fazer os nossos pedidos, possamos também fazer os nossos agradecimentos, possamos perceber todas as coisas boas que somos, que temos, e também que possamos orar, fazer a caridade espiritual, mentalizando os nossos amigos, os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco. Que através da nossa fé, que através do nosso pensamento elevado, possamos chegar aos nossos lares, vamos mentalizar a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, os nossos afetos e também os nossos desafetos, as nossas possíveis inimizades, possamos nos desvencilhar dos sentimentos inferiores, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, sabendo que estamos sendo amparados por essa equipe amorosa, que vai nos proporcionar as bênçãos que nós viemos em busca. Então que possamos realmente ter um pensamento elevado, um pensamento positivo, e também que possamos orar, além das nossas irradiações, para os nossos irmãos de caminhada, que possamos também fazer as nossas preces por aqueles que já se encontram no plano espiritual. Esses irmãozinhos, assim como nós que estamos aqui recebendo, onde estiverem, possam receber também as nossas orações, o nosso carinho. Os nossos amigos e familiares que já se encontram no plano espiritual, que possam também receber esta assistência espiritual. Possamos todos, através da nossa concentração, recolhermos os fluidos no momento do passe e, através da oração nossa, pedimos pela paz mundial. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Encerrando esta primeira parte dos trabalhos, nós agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, André Luiz, patrono espiritual desta casa, e a equipe espiritual responsável pelas atividades. Nós agradecemos o amparo e a assistência. Que possamos todos permanecer em oração para melhor aproveitarmos o momento do paz. E que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.